Sim, o Bayer Leverkusen é um castelo de areia. Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o porquê, quando Xabi Alonso sair, esse castelo de areia vai se desmontar. Nesse vídeo a gente vai entrar a fundo nessa questão do que significa o elenco do Bayer Leverkusen atual e por que ele só se mantém por causa do treinador atual e qual a solução pra isso, cara. Hoje eu escolhi um treinador pra pegar esse trabalho e dar continuidade. O escolhido da vez foi Ruben Amorim. Hoje é um daqueles meus vídeos onde eu monto o elenco, né? Eu vou misturar um elenco com um treinador e trazer algumas peças pra completar ele e formar um elenco competitivo e possivelmente campeão. O que eles podem fazer para dar continuidade a esse grande trabalho? Bom, nesse vídeo a gente vai abordar a fundo essa questão e escolher as peças certas. Para quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Plus. Cara, quando você se depara com Xabi Alonso como treinador, é algo insano, porque quando você olha para esse ano, você pode achar que ele piorou, mas eu diria que não. Eu diria que ele sacrificou algumas coisas para poder ser competitivo dentro da Champions. E realmente, o Bayer Leverkusen foi um dos clubes mais competitivos até aqui. É um time que se saiu muito acima do esperado. Quando você olha pro elenco do Bayer Leverkusen ali, você dá uma bisolhada no elenco, você não vê nada demais, tirando algumas poucas peças como Florian Wirtz, Patrick Schick entrando no auge da carreira e jogando uma temporada absurda. Questões estatísticas ali, ele pode até estar superando o Haaland, eu vou deixar na tela inclusive. Então, eu quero que vocês entendam que são poucos os brilhos dentro do elenco do Bayer Leverkusen para explicar o resultado dele em campo. É o treinador, cara. Não só isso, um título que tava na garganta do torcedor do Bayer Leverkusen há anos, que ele conseguiu colocar ali nas mãos dele. Um trabalho insano, cara. Um trabalho que melhora os jogadores à sua volta. Um trabalho que refina os problemas do elenco. Um trabalho que transforma um clube de meio de tabela ou um clube da 10ª posição em primeiro colocado. É claro que disputar com um treinador guardiolista como o Kompany é muito difícil. A regularidade de pontos de todos os treinadores guardiolistas é absurda. Eu acho que não é isso que explica essa atual temporada dele, ele tá um pouco abaixo. É mais a falta de elenco, é mais a falta de disponibilidade de peças para a própria Champions, para balancear com a própria Bundesliga, né? A gente vê um clube, por exemplo, como o Aston Villa, que também tem esse problema, sofrendo para balancear as coisas e conseguir ir bem nos dois cenários. Então é normal mesmo que ele tenha essa queda de rendimento dentro do cenário de Bundesliga. Se fosse do ano passado, eu acho que o Bayern de Munique teria muita dificuldade para ganhar, porque aquele momento era o importante. Agora ele sente que tem que dar um novo passo. Xabi Alonso é um cara muito ganancioso, né? Ele quer fazer mais, eu sinto que ele tem essa vontade de ganhar a Champions. Atual mesmo, eu não tô brincando, ele tem essa vontade sim, eu sinto nele. Esse sentimento de estar preparando o time para os mata-matas, para querer fazer mais. Então, cara, é um treinador que abre um altíssimo rendimento, cara. Um rendimento que é quase impossível de manter. E de fato, cara, o treinador que eu escolhi hoje para continuar esse trabalho não vai conseguir ter os mesmos resultados. Eu fiz um vídeo aqui de top 5 melhores treinadores jovens pro futuro, é claro, né? Aqueles treinadores que mais me impressionaram. Esse vídeo tem muito tempo, tem vários nomes ali que deram certo, outros ainda estão na sua caminhada, como é o caso de Ruben Amorim, que tava naquele vídeo. E, cara, lá eu, se eu não me engano, no final do vídeo eu cito Xabi Alonso, mas o que eu falo naquele vídeo é que Xabi Alonso não estava nessa lista porque eu não o considerava pro futuro. Ele era o hoje, ele era o agora. Xabi Alonso não está num patamar da gente pensar mais em futuro. A gente tá pensando agora no hoje. Ele é o cara do momento. Ele é o novo treinador grande que surgiu. Ele não tá mais naquele patamar de você ter alguma dúvida do trabalho dele, de você ter alguma dúvida das ideias dele. Ele é o cara do momento. Só basta ele pegar e assumir um clube grande e mostrar o poder do trabalho dele, cara. Eu tenho muito medo desse cara ir pro Real Madrid. Eu tenho muito medo desse cara ir pro Manchester City e formar mais uma geração, né? O Manchester City, agora que vem renovando o elenco, pode escolher ele como o cara. Eu sinto que o Manchester City pode fazer essa escolha. Então, a capacidade do Bayer Leverkusen de manter Xabi Alonso depende única e exclusivamente da boa vontade dele de querer continuar lá. Eu sinto que ele tá tentando aprender e melhorar pros mata-matas e até pra quando ele chegar no próximo trabalho, ele não sofreu alguns problemas que treinadores que estão começando a carreira sofrem. Então ele vai se manter durante um tempo, mas não vai durar muito tempo. E a mesma coisa que eu falo agora de Xabi Alonso, da possível saída dele, é o motivo que Ruben Amorim vai estar disponível. Ele não vai durar muito tempo no Manchester United. Na data atual que eu gravo esse vídeo, foi exatamente no dia que ele foi eliminado da Copa pro Fulham. E cara, eu não culpo o treinador, velho. Ele não tem elenco para trabalhar. O Manchester United é simplesmente uma bagunça. Ele não tá conseguindo arrumar, ainda mais porque ele é um treinador jovem. Quando você tem um elenco bagunçado como o do Manchester United, eu acho que o melhor cenário que você tem é ou você muda a direção e traz uma galera que sabe trabalhar muito bem ali, e aí você traz um treinador jovem com a ideia jovem para o time, ou você traz um treinador que é um cara super experiente que sabe lidar com qualquer cenário, como um Mourinho, como um Ancelotti, como um Simeone. Simeone é um cara que sabe lidar com esse tipo de cenário. E quando o Manchester não traz esse cara e mantém Ruben Amorim lá, vai dar ruim, cara. Ele não tem nenhum dos dois cenários. Não tem uma direção organizada e nem esse treinador experiente. Ou seja, Ruben Amorim vai cair do cargo antes do esperado.
esperado, eles vão trazer outro cara, provavelmente outra bucha, e aí vai seguir esse problema. Outro treinador que eu pensei é o treinador atual do Crystal Palace, o tal do Glasner. E sim, ele é uma opção sólida, mas eu prefiro Ruben Amorim, até porque as ideias dele combinam mais com o que é praticado no futebol de Xabi Alonso. E aqui eu começo a falar de Ruben Amorim. Por que eu escolhi ele, cara? O futebol dos dois treinadores é extremamente parecido, eles ambos têm formações parecidas, um usa 3-4-2-1, o outro usa 3-4-3, que é quase a mesma coisa, muda só o nível de atuação, um usa meias atacantes ali, né, por dentro do campo, e alas mais incisivas, que são praticamente pontas, o outro utilizam alas que são laterais, atacantes ali na entrada do campo, então você entende que tem um foco maior no ataque de trio ali, aquelas peças, enquanto você olha pro Bayer Leverkusen tem um foco maior em construir ali com aqueles meia atacantes, e os alas eles podem chegar ali pra fazer gols. Essa é a grande diferença, assim, da maneira mais simplificada possível, é claro que é muito mais complexo, mas basicamente o Ruben Amorim, o que ele pode trazer é a continuidade desse trabalho. As ideias são muito parecidas, ambos praticam futebol moderno, de controle de posse, pensado com muita instrução por trás dos jogadores, pouca liberdade, mas essa instrução extra dá resultado, né? O Sport foi um time extremamente competitivo, um time que em cenário europeu foi extremamente chato de enfrentar, né? Provavelmente o time português com maior competitividade que eu vi nos últimos anos, assim. Então, sim, tem um bom trabalho ali por trás. Eu acho que o problema atual dele é estar no Manchester United, não do próprio treinador, então ele tem qualidade, sim, pra na Bundesliga fazer um bom papel. Outro time da Bundesliga que estava interessado nele era o Borussia Dortmund, que tem um elenco ali pra ser trabalhado e que poderia ser o ideal pra eles ter Ruben Amorim até pra disputar um Company. Mas eu acho que um caminho pra ele, onde ele vai ter pouco trabalho, é no time de Xabi Alonso, porque como as ideias são tão parecidas e os jogadores já estão acostumados com aquilo, e as mudanças serão tão poucas, e um elenco já tá montado pensando na ideia daquele treinador, ele pode simplesmente importar alguns detalhes pra dele, trazer algumas peças que ele já conhece e formar um elenco competitivo, tanto quanto o Xabi Alonso. É claro que ele não vai conseguir entregar o absurdo que é Xabi Alonso. Eu não acho que ele vai ser um treinador do nível de Xabi Alonso, pelo menos não nesse início. O que ele pode fazer é manter o time extremamente competitivo, é poder continuar competindo na Bundesliga, é poder pegando vaga de Champions, é poder pegar uma Europa League e poder até ganhar. Continuidade, a competitividade do Bayer Leverkusen, coisa que outros treinadores que se eu fosse escolher, eles não dariam, ok? E sim, o elenco inteiro tem um grande encaixe. Mas aqui eu tenho que entrar num ponto muito importante. Esse vídeo aqui é pensando muito no futuro. E no futuro, tem um monte de jogador aqui que não vai continuar. No momento que Xabi Alonso sair do cargo de treinador do Bayer Leverkusen, vai haver uma debandada enorme de jogadores, cara. Figuras como Florian Wirtz, Boniface e muitos outros, assim, que tem chamado muita atenção do mercado, eles vão embora, cara. Eles vão embora. E nesse momento, eles já precisam reestruturar pensando já em algum jogador pro futuro, pensando em ofertas ali, pensando em jovens que estão dando certo. Então é muito importante você entender que vai entrar uma grana massiva, mas eles vão perder os melhores jogadores e vão ter que montar outra coisa. E essa outra coisa que eles vão montar pode ser mais pensando na ideia de Ruben Amorim, com mais atacantes, né, e menos meia atacante. E aqui você vai entender do que eu tô falando agora quando eu mostrar o elenco montado. Mas antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante pra ele chegar pra mais pessoas. Outra opção que você tem aqui de ajudar o canal é usar a opção de hype aí, tem na aba de comentários. Dá um hype aí no vídeo, ele chega pra mais pessoas e ajuda todo mundo, ok? Agradeço a você que ajuda o canal a continuar. E se você quiser ter um contato maior comigo, me siga no Twitter, @ddcorvo, vai estar agora na tela, eu comento as coisas diariamente lá. Agora vamos lá. Bom, como vocês podem ver, eu já tenho aqui o elenco montado, tem várias modificações. Alguns jogadores que provavelmente vocês não conhecem, eu vou explicar o que cada um deles faz, qual o papel de cada uma dessas peças. Vamos começar aqui pelo nosso querido Vanja Milinkovic-Savic, pelo goleiro, né? Nós temos aqui Kovar na reserva, um goleiro jovem e talentoso, que não vai dar muito trabalho. O goleiro de Ruben Amorim não tem muito trabalho, é bastante simplificado. Inclusive, os erros atuais do atual goleiro dele não é muito explicado, mas basicamente o goleiro vai ter o maior trabalho dele de defender e fazer alguns passes ali, até porque é um futebol moderno, então você vai passar a bola pro goleiro em alguns momentos, mas é coisa extremamente simplificada. Vanja Milinkovic-Savic é mais que o suficiente para fazer esse papel. Um dos problemas atuais do Bayer Leverkusen, no meu ponto de vista, é o atual goleiro deles, então eu faria essa troca aqui, trazendo um goleiro que traz um bom preço, ainda vai trazer uma qualidade absurda. Para quem não conhece Vanja Milinkovic-Savic, conheça, ele é um excelente goleiro, ok? Ele tá acima da média da maioria dos goleiros, eu acho que ele é um achado aí. A Premier League ainda não tá tão de olho nele, então pode ser um movimento aí para prever o futuro do Bayer Leverkusen. Aí aqui na direita do campo nós temos Tapsoba e Kusunu, que tá emprestado, eu voltaria a ele aqui, que eu acho que ele é um jogador
jogador interessante de se manter no elenco. Nós temos Jonathan Tah, que eu não acho que ele vai sair muito em breve, mas pode. Tem muitos clubes interessados nele, mas eu acho que, apesar do interesse de muitos clubes, ele pode se manter aqui ainda. Nós temos na reserva dele Zeno De Bast, que pra mim é um dos melhores zagueiros da Liga Portugal atual, um cara que veio da Bélgica e joga um futebol absurdo. Eu acho que é um cara que tem que se manter aí, é um futuro zagueiro central aí, um cara que vai disputar a posição com o Tah, e se Tah sair, ele seria o titular, e aí já bota outro garoto aqui, né? Nós temos Gonçalo Inácio na esquerda aí, Hincapié. Seria uma disputa de posição, mas Inácio tem um encaixe muito bom com o Ruben Amorim. Inácio sabe exatamente o que o Ruben Amorim quer de um jogador, e tem muitos jogadores aqui que tem um encaixe bom, né? Principalmente Jonathan Tah e Inácio, né? São dois jogadores que vão conseguir cumprir tanto a fase criativa quanto a fase ofensiva e a fase defensiva. Ambos têm qualidades pra isso. Nós temos aqui nas laterais, né, nas alas, uma diferença muito grande, né? No meu vídeo de Xabi Alonso eu falei sobre Mukiele, eu falei que Mukiele não tem muito a ver com ele, mas tem a ver com esse treinador. Mukiele é um lateral mais defensivo. Ele consegue atuar mais como um ala no campo, porque ele tem boas qualidades e um ótimo físico, mas ele não teria a qualidade necessária pra atuar com Xabi Alonso, que vai pedir que ele chegue perto do gol pra fazer gol. Só que com Ruben Amorim é diferente. O 3-4-3 dele é diferente do 3-4-2-1. Então o ala mais defensivo é priorizado. Por isso até que eu escolhi algumas peças que a gente tem aqui. Já pensando na saída do atual ala deles, eu escolhi Mitchell Weiser, que já jogou inclusive no Bayer Leverkusen ano passado, que pode voltar a jogar aqui com esse treinador. Na reserva dele nós temos Mukiele. Weiser, pra quem não conhece, ele é basicamente um talento da Alemanha ali, que é desconhecido, mas quem acompanha a Bundesliga sabe muito bem que ele é bom pra caramba. Ele é um absurdo de jogador, ele é um camisa 10 jogando no lateral. Eu gosto muito do futebol dele, eu acho que ele pode oferecer até mais que o atual ala do nosso querido Bayer Leverkusen. Ele só não pode oferecer a idade, né? Então a longo prazo ele não vai durar tanto. Nós temos na esquerda aqui Grimaldo e Lukanitz. Vai ser difícil manter Grimaldo, mas ao mesmo tempo contratar um jogador tendo Grimaldo não é necessário. Então quando o Grimaldo sair, dá pra fazer um movimento massivo em algum ala muito bom, só que enquanto conseguir manter ele, cara, eu manteria. E eu não sei se Grimaldo vai sair. Ele é a figura técnica de maior excelência, assim, que tem no elenco do Bayer Leverkusen, né? Ele é aquele cara que pra bater uma falta pra fazer um gol diferente, talvez bater uma bola parada ali de qualidade, então é um jogador muito importante de se manter no elenco e um dos melhores ali do elenco. Eu acho que ele faria um bom ajuste aí ao treinador atual, apesar da marcação dele não ser aquela coisa, aquele primor todo, ele marca direito pelo menos. Nós temos o jovem Nitz, que é do atual Mönchengladbach, que é muito talentoso, tem um excelente físico e vai cumprir exatamente o papel que o Ruben Amorim vai pedir dele. No Manchester United você vê que tem uma prioridade física muito grande, principalmente no meio de campo, por isso eu priorizei alguns jogadores que têm um físico muito bom pra continuar no elenco. Os que são mais lentos, assim, que não tem aquele ritmo físico todo, eu retirei do elenco, ok? Nós temos aqui Hillman e Endrich, aqui dividindo a posição de primeiro volante. Hillman pra mim foi o melhor primeiro volante que Ruben Amorim teve, eu acho que tem que dar continuidade aos dois juntos. Nós temos Ezequiel Palacios e Xhaka aqui na posição de segundo volante. Palacios é incrível, o ritmo dele é muito bom também, e ele é um jogador muito perigoso, cara. Xhaka a mesma coisa, Xhaka é um volante box-to-box excepcional, não tenho críticas a ele, inclusive ele vai abrir disputa de posição, pois ele tá no auge da carreira dele jogando um absurdo. Então são volantes que vão combinar nessa ideia de roubar bola, de velocidade, de intensidade física no campo, que ele tem pedido tanto dentro do Manchester e que às vezes ele não tá conseguindo. A única figura que consegue cumprir esse papel é o Gart, né? E aqui ele teria uma disponibilidade até melhor de encaixe de elenco do que no Manchester. Nós temos aqui na posição do ataque agora os três atacantes que são as figuras fundamentais aqui desse elenco: Ryan Cherki e Adli na reserva. Ryan Cherki atualmente tá cercado de propostas, é um jogador muito requisitado no mercado, mas ninguém vai oferecer a ele titularidade, que parece ser algo muito importante pra ele como jovem, ok? Então não duvido que ele acabaria parando aqui. Outro jeito de contratar ele é se o Paris Saint-Germain ir atrás dele, porque o Paris Saint-Germain não pode oferecer pra ele titularidade e com certeza me emprestaria a ele até ele realmente bater aquele desempenho. Então é outra forma de conseguir ele, que é com um empréstimo ao Paris Saint-Germain, que já parece ter alguma camaradagem ali com o time do Bayer Leverkusen. Então essa é a minha escolha aqui de jogador. Adli é um coringa, ele pode jogar de qualquer lado de campo e também ele pode jogar como centroavante se a necessidade precisar. Tem uma peça aqui extra que eu não vou falar aqui, que é o tal do Hoffman, que eu manteria também porque ele é uma peça coringa e ele é um jogador interessante pra se ter no elenco, até pra dar rodagem ao elenco, né? Nós temos aqui Pote, né? Pedro Gonçalves, que joga atualmente no Sport. É um jogador excelente, dá muito certo com nosso querido Ruben Amorim. Ele é mais um meia, né? Inclusive ele pode fazer esse papel aqui de segundo volante, mas ele tem valências ofensivas muito boas. Ele não é o jogador dos sonhos, não é aquele jogador de Champions League com aquele impacto, mas ele é um jogador bom, ele é um jogador sólido, um jogador que combina muito com o treinador, e esse encaixe é mais importante que muita coisa. Então eu manteria Pedro Gonçalves, inclusive, como titular, só que na reserva dele nós temos o brasileiro Luiz Henrique, do Olympique de Marseille, já pensando no futuro. Luiz Henrique tá numa crescente na carreira, tá jogando muito bem, é um jogador com intensidade física muito boa e que
pode se encaixar muito bem. É claro que se o treinador aqui fosse Xabi Alonso, a escolha seria outra, porque Xabi Alonso pede outras coisas dos jogadores. O único que teria um grande encaixe aqui é o tal do Cherki, mas não é Xabi Alonso, então eu trouxe esses jogadores aqui. Por último, nós temos o no auge Patrick Schick, que é um jogador interessante de se manter ali no elenco. Enquanto ele manter esse auge, eu manteria ele, cara, tá jogando muita bola. Pra mim é um dos melhores atualmente, um dos melhores centroavantes da Europa, sem sombra de dúvidas. Na reserva dele eu trouxe Fábio Silva do Wolves. Tirar um jogador da Premier League é difícil, mas o Wolves não tem tanto espaço pra esse jogador e ele pode ser muito melhor desenvolvido dentro do elenco do Bayer Leverkusen, que ele vai entrar com muito mais regularidade, né? Basicamente esse aqui foi todo o elenco escolhido. Pra mim todos esses jogadores combinam muito bem, vão conseguir cumprir esse papel aqui todo. A gente vê que o jogo de Ruben Amorim é um jogo muito pensado ali no futebol moderno de controle, de saber passar bola, então eu trouxe bons passadores aqui em todas as posições, né? Nós temos o Gonçalo Inácio, o Tapsoba. Os zagueiros são um pouco diferentes do que normalmente é praticado no esquema de Xabi Alonso, né? Eles se posicionam muito mais em campo e sobem bem menos a linha, eles têm que estar melhor postados ali para os contra-ataques e tudo mais. Os volantes estão sempre batendo para poder recuperar a bola, né? A gente vê sempre esse padrão aqui e são volantes que tem que correr muito em campo, tem que ter muito físico para isso. Os laterais trabalham a maneira a chegar até o fim aqui como um possível ponta, né? Mas eles pisam bem menos na área e são atacantes pelo lado de campo aqui, não são meias, né? No sistema de Xabi Alonso, normalmente pisa um meia que entra por dentro para construir o jogo. No sistema de Ruben Amorim, isso aqui é um atacante, ele pode chegar à área, né? Então é mais um trio de ataque do que necessariamente um meia que constrói para um atacante no final e que às vezes se torna um atacante em um período específico do jogo. Na verdade, quando a gente olha para Ruben Amorim, ele é um atacante sempre, né? Esses aqui são atacantes pelo lado de campo. Em alguns momentos específicos, esses laterais aqui vão chegar à área para fazer gol, mas bem mais raro. Então, Grimaldo teria uma diminuição dos gols, mas não é nenhum problema também, cara. E aí a gente teria 100% do poder desses jogadores daqui para poder chegar no ataque e eles disputando entre eles, inclusive as vagas, né? Ninguém aqui tem vaga garantida. E o 9 pode ser um 9 de diversas maneiras, mas eu acho que o jogo de posse do 9 é muito importante. A gente vê no Manchester quando você tem Højlund, que é um jogador que tem um jogo de posse muito ruim, a queda de rendimento do elenco. É necessário você ter esse 9 aqui para poder dropar, para poder construir o jogo e até criar uma dinâmica para poder deixar alguém na cara do gol, como rolava no Sporting e que é tão difícil atualmente no time do Manchester. E é basicamente isso, cara. Essa é a explicação básica do sistema tático dele, bem simplificadinha, bem mastigadinha aqui para vocês. E para mim é o movimento certo que o Bayer Leverkusen tem que fazer aí se quiser pensar no futuro deles assim que Xabi Alonso sair. Pode ser no fim dessa temporada ele indo pro Real Madrid, pode ser no futura temporada ele indo pro Manchester City, quem sabe. Mas Ruben Amorim para mim é o cara certo, tem outras opções, quem sabe futuramente eu não aborde elas. Enfim, cara, esse aqui é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de valorizar o vídeo, lembra lá do like, agradeço a presença de todos vocês que chegaram até aqui, muito obrigado, é isso rapaziada, tchau.